Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 66, de 6 de abril. Vamos ler Josué 12, em continuação de Canaã até o reinado de Saul. Josué capítulo 12, versículo 7 até o 24. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá e a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal, e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6, vai falar sobre outras terras disponíveis. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Arã dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, todos sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei. Divisão entre as 9 tribos e meia. Josué 13, versículo 7, vai falar sobre a divisão de Canaã. Repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Josué capítulo 14, do versículo 1 até o 5. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e o chefe dos clãs das tribos dos israelitas
repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão. Mas os levitas não deram a herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas, eles não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, como pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 14, vai falar sobre o quê? Sobre a porção de Calebe. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés? Homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje. Com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Glória a Jesus, que maravilha! Tinha naquela época, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas? Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, ele deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Josué 15, do versículo 13 até o versículo 19, vai falar assim: Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arbá, isto é, Hebrom. Arbá era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins: Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel,
ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: "O que você quer?" "Quero um presente", respondeu ela. "Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Juízes, capítulo 1, o versículo 20 apenas, e depois do 10 até o 16, que vai falar assim: Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Calebe: Darei minha filha Áquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água." E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. 1 Crônicas, capítulo 6, somente o versículo 56, vai nos dizer assim: Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. A porção de Judá, primeiro ano sabático de Israel, consta no livro de Josué, do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 12. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cádiz Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Enem-Semes, indo até Eu-Rógel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim.
Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoá. Ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste, até ao monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timnã. Depois ia para a encosta norte de Ecrom. Virava na direção de Sicrom, continuava até o monte de Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Josué capítulo 15 continua do verso 20 até o verso 63. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adadá, Quedes, Azor, Itiná, Zifê, Telém, Bealote, Azor, Adatá, Keriote Esrom, que é Azor, Amã, Semã, Moladá, Azar, Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Orná, Ziclag, Madimana, Sansana, Labaiote, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gedera ou Gederolataim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joquiteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar. Todas as cidades nas proximidades de Asdod, com seus povoados. Asdod, com suas vilas e seus povoados, e Gaza, com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabi, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezá, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat, Arbá, que é Hebron, Ezior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoá, Caim, Gibeá e Tima. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Betezur, Gedor, Marate, Beteanote e Eutecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibizá, cidade de Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém até hoje. Os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Para encerrar a leitura de hoje, Josué capítulo 16,
do versículo 1 até o versículo 10. Vai falar sobre a porção de José, que está incluso Efraim e a meia tribo de Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atarote Adar a leste até Bet-Horon Alta e prosseguia até o mar de Miqumetá ao norte, fazia uma curva para o leste, até Taanat e Siló e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate. Encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapuá, a fronteira se seguia rumo oeste até o ribeiro de Canaã, de Canaã, e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Eframitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados, separadas para os Eframitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados.